Cultural War. O seu objetivo é destruir os exércitos vermelhos e mais 24 instituições de ensino à sua escolha. E esse é um dos jogos da nova era? A arte de Ricardo Coimbra tem aquilo que a gente chama de superpoder de síntese. Aqui está resumido o entendimento de guerra cultural, está resumido o ataque que essa expressão representa contra as instituições de ensino e também contra a ciência, além da representação daquele que importou essa ideia para o Brasil. Não, guerra cultural não é uma invenção brasileira. O conceito de guerra cultural é coisa velha, vem lá do século XIX, mas nos Estados Unidos esse termo surge com força em 1991, depois da publicação desse livro aqui, Culture Wars: The Struggle to Define America. Ou Guerra Cultural, a luta para definir a América. O autor disso aqui é o James Davison Hunter. Nesse livro, o Hunter levanta a tese de que assuntos como aborto, controle de armas, aquecimento global e direitos reprodutivos, tudo isso aí seria sim um campo de batalha, onde a guerra cultural é travada. Progressistas e conservadores disputam dentro desses temas, dentro desses territórios, o controle cultural do país. Para o Hunter, a tal da guerra cultural é uma polarização que se expressa nesses temas pontuais. Essa polarização gera, ou geraria, segundo ele, duas narrativas distintas, bem estabelecidas, separadas. A primeira narrativa é chamada por Hunter de narrativa de liberação. The first narrative is the narrative of liberation. And it begins with a picture of the past in which social life was morally homogeneous. This uniformity was sanctioned by convention and enforced by a network of ruling institutions, religious, familial, and political, and its cruelty toward those few who, for whatever reason, actually violated its strictures was often hard, merciless, and vindictive. The challenge to the authority of these institutions and their leaders has, in recent generation, led to a loosening up of its moral codes, providing greater personal autonomy on how to live, a protection of individual liberties, and at the psychological level, a liberation from guilt. The excesses of liberty and the range of illicit behavior is a problem, but a problem best dealt through the enactment and enforcement of rules, regulations, and principles. A segunda narrativa é a narrativa do declínio. Nessa versão, nossa busca por liberdades individuais teria gerado uma degradação moral. The narrative of decline, the other narrative, the challenge to the moral authority of the leading social institutions has been the initiative of activists and extremists on the margins of the social order. Their unlikely but remarkable success may have provided more autonomy for people, but it also generated a permissiveness in the culture that has led to the derision of wholesome virtues, a contempt towards social authority and the order it provided, and untold human cost measured in the ruin of marriages, the breakdown of families, the increase in crime and violence, and a range of socially irresponsible and destructive behaviors. O conservadorismo gostou da ideia que está contida nessa segunda narrativa aí e levou essa ideia ao pé da letra, porque em uma guerra é preciso eliminar o inimigo. É dessa abordagem de guerra cultural, uma abordagem que aliás é meio tosca, meio literal demais, é dessa abordagem aí que o Brasil gosta. Esse é o homem que deu ao Brasil o seu próprio entendimento de guerra cultural. Aqui, ele mostra a literalidade da sua abordagem. Se é guerra cultural, é guerra contra quem pensa diferente. Então, que o diferente seja aniquilado. Trabalho de formiguinha, e nós temos que começar por combater as formiguinhas. Paulo Guialdélio, essa dona socialista Morena, são esses caras, tá certo, que vão nos dar a vitória. A hora que
tiver 100 desses na cadeia, tá certo? Ou tendo que pagar a indenização, acaba essa brincadeira. Se você condenar 5, os outros param, acabou a brincadeira. Eles podiam ter acabado já 20 anos atrás, tá certo? Mas deixaram passar. É em sua guerra cultural que o conservador se mostra muito pouco interessado em conservar. O interesse é destruir, e os inimigos são vários. Tem a esquerda, sempre genericamente definida, tem as vacinas, e aí também tem os aliados, tipo o tabagismo, o terraplanismo e por aí vai. A guerra cultural também pode ser uma guerra contra a civilização e contra a ciência. E se for isso, aí não é bem guerra, é outra coisa. Toda a guerra cultural é travada em nome da preservação das tradições, como explicou o filósofo Eduardo Wolff, numa entrevista ao jornal Nexo. O que torna esse tipo de tensão diferente é uma percepção por parte de grupos majoritários ou dominantes de que as nações e as sociedades em que vivem têm uma unidade e uma identidade que se traduzem em uma essência inalterável. Obviamente, tudo o que divergir dessa visão essencialista, pode ser do Brasil, pode ser do Ocidente, será considerado como uma ameaça radical, pois coloca em xeque a suposta identidade tradicional. Esse ímpeto de preservar pode estar sendo radicalizado a ponto de fazer exatamente o contrário do que gostaria. Ao invés de preservar, esse desejo por mais tradição destrói. É isso que ficou implícito, bem recentemente, na fala do professor Manuel Castells. Esse professor é uma referência mundial na interseção entre política e comunicação. Dia desses, ele esteve no Brasil e palestrou na FGV. Ele disse, entre outras coisas, que o nosso país entrou em uma ditadura sutil. Castells não falou em guerra cultural, mas usou um outro termo, parecido. Hay un proceso de deconstrucción de todo lo que han sido las instituciones que permitieron, por ejemplo, a Brasil luchar absolutamente contra la dictadura tradicional. Y esto empieza, por cierto, por desmantelar la educación, las universidades y sobre todo las humanidades y ciencias sociales, pero todo. ¿Por qué? Porque una ciudadanía poco educada, mal informada, mal formada, es mucho más manipulable. La única resistencia última a la manipulación y la desinformación es la capacidad instalada en las personas de formar sus propios criterios, sus propias opiniones, sus propios valores y resistir a lo que puede ser una barbarie cultural. Barbárie cultural faz muito mais sentido. Primeiro, porque não há guerra quando o outro lado não pode se defender. A academia está sendo atacada e não pode fazer muita coisa para se preservar. Os mesmos que acusam a universidade de ser balbúrdia controlam o orçamento das universidades. E a mesmíssima coisa vale para as artes. As pessoas que dizem que as artes são indecentes, imorais, elas também têm o poder e as condições de criar mecanismos, ainda que discretos, para censurar a produção cultural brasileira. Barbárie cultural nunca foi guerra. Barbárie é selvageria, é ignorância e, mais importante, é unilateral. Não há uma guerra quando tem apenas um grupo promovendo violência. Não há guerra quando quem é atacado não sabe que foi atacado. Não sabe nem mesmo que foi tragado para dentro da violência. É barbárie, como esse gesto bem sugere. Isso que você está vendo aí é o Instagram da loja As Baratas, que tem, entre outras camisetas muito maneiras, a do Meteoro, que estava esgotada, mas agora já tem e tem em todos os tamanhos. Lá você encontra, além da nossa, umas outras estampas bem bacanas. O endereço está aí na tela, você pode ver, mas, claro, só se você quiser.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigado, Rafael Lene. Muito obrigado, Denise e Reginaldo. Reginaldo, o que escreve. Para Denise, quero dizer que a amo muito e que quero ela sempre do meu lado. Beijo, gente. Valeu!